Temos aqui, pessoal, uma listinha, tá? Isso não é muito comum nessa aula, fazer exercício, mas como esse assunto ele é importantíssimo, até para ajudar a fixar, tá? A gente resolveu passar uma listinha de exercícios para vocês, tá? A gente resolveu passar uma listinha de exercícios para vocês, para a gente fixar esse assunto, certinho? Para que a gente consiga fixar esse assunto da melhor forma possível, tá certo? Então, preparei 13, 14 questõezinhas aqui para a gente trabalhar junto aqui, beleza? A número 1, assinale a opção que indica a frase que existe uma metáfora, tá? Lembrando que a metáfora é uma comparação sem conectivo, certinho? É uma comparação sem conectivo. Então, primeiro a gente vai procurar onde é que está essa comparação sem conectivo. A melhor maneira de formar crianças boas é fazê-las felizes. Não vi comparação aqui, pessoal. As crianças são as mensagens vivas para um tempo que não veremos. Já é uma dica aqui, é um verbo de ligação. Então, elas são como mensagens vivas, tá? Para um tempo que não veremos. Então, por enquanto, a letra B. Nós vamos ver o contexto das outras. De repente aparece uma mais metáfora que essa, tá? Você pode aprender muito com crianças, observe-as. Não. Seja legal com suas crianças, seja bom, tá? Não chega a ser uma comparação, né? Elas escolherão o seu asilo. Aqui já é mais uma ironia da vida, né? As crianças encontram tudo em nada. Tudo em nada. São o quê? Antítese, né? Palavras com sentidos opostos. Então, nessa um, tá? Nessa um, com certeza, a letra B, pessoal. Nessa um, com certeza, a letra B. Vamos ver a próxima. Vamos ver a próxima. 2. Assinale a alternativa cuja classificação da figura de linguagem está incorreta. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com o que se pede. Ele fala incorreta, ele quer a errada. Isso aqui é mais um treino para a nossa prova do módulo 1, né? E às vezes nem é pegadinha, é a gente que não presta atenção mesmo. Eis que era cristalina e vibrante, tá certo? Ele quer a incorreta, tá? Eis-me turvo e triste. Então, são palavras de sentidos opostos. Então, aqui está correto, é antítese, ele quer que está mal classificada, pessoal. A empregada enxuga as porcelanas cuidadosamente, pois não quer quebrar uma peça sem querer, tá? Quando ele fala peça, tá? Ele troca o todo pela parte, né? A empregada enxuga as porcelanas, tá? O que são as porcelanas? Os pratos, tá certo? Xícara, pires, tá certo? Então, ele troca o todo por uma parte. Então, aqui está correto também, metonímia. Fora de casa, só silêncio, um grande silêncio. O vento ficou esperando. O vento não espera ninguém, né? Amarrado na soleira da porta. Prosopopeia, tá? Ele deu características, né, a seres inanimados. Então, aqui está correto. Ele quer errada, só sobrou a letra D. Juliana agora é funcionário da limpeza pública. Está muito feliz com um novo emprego na prefeitura. Metáfora, tá? Juliana agora é funcionário da limpeza da prefeitura. Ele não está acompanhando nada, ele é funcionário mesmo. Ele está muito feliz com um novo emprego na prefeitura, tá? Então aqui não temos uma figura de linguagem, tá certo? Aqui nós não temos a figura de linguagem comparação, tá certo? Não vemos nenhuma metáfora, apenas uma caracterização como funcionário da limpeza, apresentação do seu estado de felicidade, certinho? Vamos lá? Então, letra D, né? Essa número 2, letra D. Então, esse exercício, mais um treino
a nossa provinha, né? As armas dos barões assinalados, que da ocidental praia lusitana, por mares nunca dantes navegados, tá? Passaram ainda além da Taprobana, certinho? Então, quanto à estrofe apresentada, é correto afirmar que, então, ele quer o que está correto, tá certo? Trata de uma epopeia, né? Então, que conta os feitos de um povo, está falando de Camões aqui, né? Ao cantar os feitos heróicos dos portugueses durante o expansionismo marítimo. Aqui não vamos perder muito tempo, não. Tá, são versos dodecassílabos. Então, versos agora de Cruz e Souza, tá? Poeta do simbolismo brasileiro, que está entre os três maiores sonetistas de língua portuguesa. Tá? Camões, Bocage e Cruz de Souza, os três maiores sonetistas em língua portuguesa. Sonetos são poemas com dois quartetos e dois tercetos. Camões e Bocage escreviam em versos decassílabos, Cruz de Souza em versos dodecassílabos, ou seja, com 12 sílabas poéticas, com 12 sílabas poéticas. Então vamos lá. Mais claro e fino do que as finas pratas, o som da tua voz deliciava. Olha só, som, voz deliciava, tá certo? O som, audição, voz, olfato, tá certo? Na adolância velada das sonatas, como um perfume, a tudo perfumava. Era som feito de luz, som e luz de novo, tá certo? Brancas. Brancas a gente vê a cor, né? Sonoridades a gente escuta. Então, aqui, o que, que nós temos aqui? Que figura de linguagem que nós temos? Sinestesia. O que, que é a sinestesia? A gente mistura os sentidos. Nós temos 5 sentidos, quando a gente mistura 2 sentidos na mesma oração, na mesma frase, no mesmo verso, geralmente poesia, tá? Sinestesia, tá certo? Vamos ver o que ele pede aqui. Mais um soneto de Camões, tá certo? Mais um soneto de Camões. Ele fala o seguinte: a fermosura desta fresca serra e a sombra dos verdes castanheiros, o manso caminhar destes ribeiros, donde toda a tristeza se desterra, o rouco som do mar, a estranha terra, o esconder do sol pelos outeiros, o recolher dos gados derradeiros, as nuvens pelo ar, a branda guerra. Enfim, tudo que a rara natureza com tanta variedade nos oferece, me está, se não te vejo, magoando. Sem ti, tudo me enjoa, me aborrece. Sem ti, perpetuamente estou passando nas mores alegrias, mor, tristeza. Então, misturado aqui com o galego-português, né? Então, são questões antigas aqui, né? A expressão branda guerra, pessoal, no verso da opção E, constitui um paradoxo. Figura de pensamento que contraria os princípios lógicos que costumam orientar o pensamento humano. Tá certo? Branda guerra. Como é que vai ser branda uma guerra? Tá certo? Não tem sentido o que ele está falando aqui. Tá? Se é branda, não pode ser guerra, né? Então, muito fácil de matar essa questão. Então, a questão pede aqui. O eu lírico recorre a uma expressão paradoxal. Ele quer um paradoxo. Donde a tristeza se desterra? Não. Sentir, tudo me enoja e me aborrece. Não temos paradoxo aqui. A fermosura desta fresca serra? Também não. Das nuvens pelo ar, branda guerra. Tá certo? Então, branda, guerra, são palavras com não são nem sentidos opostos, né? Então, não são as palavras, são todo o contexto. Beleza? Vamos lá. Questão número 6. Questão número 6.
Entre os versos de Gilberto Gil, transcritos a seguir, podemos identificar uma relação paradoxal em. Onde é que eu tenho um paradoxo nos versos de Gilberto Gil? Tá certo? Então vamos analisar passo a passo, pessoal. Tá? Toda saudade é presença, toda ausência de alguém. Pô, como é que vai ser presença se tem ausência? Tá certo? Então, letra D. O amor é fogo, fogo, fogo que arde sem se ver. Como é que arde e a gente não se vê? É ferida que dói e não se sente. Como é que dói e não se sente? Exemplos de paradoxo, tá certo? Exemplos de paradoxos, tá? Em textos. Beleza? 7. 7. O ambiente artístico da Rússia, nos anos anteriores à Revolução de 1917, era de uma efervescência impressionante. A cada dia surgia um novo movimento de vanguarda. Um novo manifesto era lido nos bares de Moscou, frequentados por jovens artistas. Tá? Sergei, em uma entrevista datada de 1913, quando chegou a Paris, disse, a propósito do ambiente artístico de Moscou naquela época, 20 escolas nascem em um mês. O futurismo e o cubismo são a antiguidade já. A pré-história, em 3 dias a gente se torna acadêmico. Certinho? Então, no fragmento acima, a força do depoimento de Sergei e sua consequente força argumentativa no trecho considerado decorre o emprego. Tá? Que recurso? Não é exagero. Tá? Como é que cubismo e antiguidade, que eram bem recentes, já viraram pré-história, já viraram passado. Então, aqui um hipérbole, né? Um exagero, tá? Para dar ênfase, para dar força, no caso do depoimento desse autor, tá certo? Ele diz, em 3 dias é possível se tornar acadêmico, não é bem assim, né? Leva bem mais tempo, exagerando no curto prazo, com a intenção de enfatizar naquela época, tá? Ainda que não durasse apenas 3 dias, o processo era muito rápido, tá? Então, um exagero de Ferreira Goulart, tá? Hipérbole. Meu padrinho é cheio de mistério, por isso não te contou que eu existia, ela disse. O professor é um homem engraçado, eu respondi com um sorriso amarelo. Ela quase deu gargalhada, mas segurou a tempo. Uma boa princesa então disse, com discreta malícia, esse foi o eufemismo do século, tá certo? No diálogo, o adjetivo usado pelo narrador é interpretado como eufemismo para excêntrico, né? Excêntrico. Então, ela fala o seguinte: então, ele quase deu uma gargalhada, mas segurou a tempo, como uma boa princesa. Então, disse com discreta malícia: esse foi o eufemismo do século, tá certo? Então, a reticências tá, na resposta do narrador revela uma hesitação e busca por uma palavra para definir o professor, tá? Encontrando engraçado como eufemismo para excêntrico, já que o homem é uma figura pouco comum, tá? Então, por isso que a gente caracterizaria como excêntrico. Eu vi você deixar cair o papel. Por que não cuida da sua vida, guri? Estou cuidando. Este é o meu planeta, coroa. Tá? Observando o uso de figuras de linguagem no texto, analise as afirmativas abaixo, tá? Abaixo. Então vamos lá. O termo papel é uma metáfora para planeta na tirinha. Não, papel é papel mesmo, né? Então, ele não usou como figura de linguagem, ele falou de maneira literal, tá certo? Então, isso aqui é falsa, essa afirmação. Ao dizer este é meu planeta, a criança cria um paradoxo, já que não existiria um mundo só
para crianças é falso também. Por que que é falso? Ao dizer esse planeta é meu, esse é o meu planeta, a criança se refere ao fato de que ela, assim como todos, vive nesse planeta e assim deve cuidar dele. E assim deve cuidar dele. Perfeito? 3. A tirinha trabalha com antíteses, tanto o tamanho do adulto e o da criança, quanto seus pontos de vista. Então, antítese, tá? São figuras com palavras opostas, tá certo? Palavras opostas. A 4, nós temos 5, tá? Então, aqui verdadeira. A fala da criança, eu vi você deixar cair o papel. É um eufemismo para eu vi você jogar lixo no chão. Pode ser, tá? Não deixa de estar correto, tá? O termo coroa é utilizado como personificação que atribui características humanas a objetos inanimados? Não, tá? Porque ele está falando de uma pessoa, né? É uma gíria, tá? Para se referir a uma pessoa mais velha, com mais idade. Então, nós temos falso, falso, verdadeiro, verdadeiro, falso. Essa aqui não é de alternativa. A alternativa vai ser qual, pessoal? É verdadeiro, falso, falso, verdadeiro, falso. Letra D, né? Letra D. 10. Questão número 10. Assinale a alternativa que a palavra boca apresenta sentido denotativo. O que é denotativo? É o que ele quis dizer realmente. Conotativo, quando tem uma figura de linguagem, ele usa a palavra no sentido figurado. Em boca fechada, não entra mosquito. Eu acho que ele quis dizer isso mesmo, né? Se você fechar a boca, o mosquito não vai entrar. Não contem nada a ninguém, boca de siri, ou seja, com sentido figurado, né? Vestirei minha calça boca de sino. A calça não tem boca de sino, né? É o estilo de calça dos anos 70, certinho? Na boca da noite, né? No começo da noite, né? Sentido figurado. É proibido fazer boca de urna, fazer propaganda lá na frente, né? É sentido figurado. Então, a única que boca foi usado como uma, um sentido denotativo, letra A. 11. 11. O Rio Doce entrou em agonia após o desastre que poluiu suas águas com lama. Suas águas claras estão agora escuras de mãos irresponsáveis que as sujaram. Está na frase, respectivamente, as seguintes figuras de linguagem. As seguintes figuras de linguagem. Certinho? O Rio Doce entrou em agonia. Entrou em agonia, prosopopeia, né? Características, tá? A seres inanimados. O rio é um ser inanimado. Perfeito? E águas claras estão agora, ó, claras e escuras. Nós vamos ter aqui uma antítese. Prosopopeia e antítese, tá? Letra B. Tempos modernos. Eu adoro estes nossos momentos em família. Então, o pai e 2 filhos no celular e a mãe no notebook. Então, isso aqui vai ser o quê? É uma ironia, né? Está sendo irônico, que não tem momento nenhum de intimidade nessa tira aqui. Não tem nenhum momento de família. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente, é dor que desatina sem doer, é o não querer mais que bem querer, é andar solitário entre a gente, é nunca contentar-se e contente, é cuidar quem se ganha e se perder. Você não vê que tudo tem sentido contrário? Então, o que ele vai perguntar aqui, né? Que figura de linguagem que nós temos, né? É construído a partir de uma série de paradoxos, tá? A fusão de ideias opostas no mesmo verso, numa mesma frase, que constrói uma imagem de amor,
do eu lírico. O eu lírico é quem não é quem fez o poema, né, não é a voz do poema, tá? Um sentimento contraditório. Temos exemplos como ferida que dói e não se sente, dor que desatina sem doer. Então olha aqui, ó, no texto predomina a figura de linguagem paradoxo. Pode ser que apareça outras figuras de linguagem? Sim, mas a que predomina é o paradoxo. Então, uma listinha aqui com 13 questões de figuras de linguagem para dar uma reforçada na nossa aula de figuras de linguagem, tá? Que são muito importantes, dependendo do seu uso na linguagem, na comunicação, de como se expressar, de como passar uma informação, de como receber, tá certo? Intencional ou não. É importante ter conhecimento sobre figuras de linguagem. É isso aí.